Oi pessoal, de volta aqui para falar um assunto que me trouxeram, que eu não estava sabendo. Mas antes eu quero fazer uma pequena introdução para vocês aqui. Até estou num ponto estratégico e eu queria fazer uma pergunta para você, ó. Eu tenho uma plantinha aqui, ó. Estão vendo? Ó. Essa plantinha, tá vendo, gente? Se eu quiser que ela cresça 2 metros, posso encher isso aqui de água? Eu posso pôr fermento, posso pôr coisa. Ela vai crescer 2 metros em uma semana? Dá para fazer isso? Por que não dá? Pensa em qualquer outra coisa. Você planta uma sementinha, eu quero comer tomate. Eu planto tomate, eu vou comer tomate no dia seguinte? Não. Por quê? Porque a natureza tem o tempo dela. Se a gente aguar a planta, cuidar, pôr um solo fértil, ela vai crescer mais rápido do que num solo árido. Agora, e quando você está falando, não da plantinha, mas falando dos seus filhos? Dá para botar pressa aí? Dá para ser rápido? Dá para fazer correndo? Por que eu estou falando isso para vocês? Um paciente veio trazer um assunto para cá. Ele usava Invisalign no filho dele, que estava com problema de adenoide, amígdala, estava para fazer operação da garganta, tudo isso. E aí ele entendeu o processo e hoje está se tratando com a gente, fazendo correção ortopédica. Eu explico mais para frente. E com isso, deixou de usar o Invisalign. Eu tenho Invisalign aqui, eu atendo os pacientes usando Invisalign também. Mas eu não concordo com a utilização nas crianças, na maioria dos casos. E o que aconteceu? Saiu um vídeo da Deolânia, e a Deolânia falando assim, olha, eu coloquei Invisalign na minha filha, eu paguei 20 mil reais, em 7 meses vai estar tudo pronto, e ela vai usar esses 7 meses, eu paguei 20 mil, dá 3 mil mais ou menos por mês, e nunca mais vai precisar o aparelho. É verdade isso? Nem de longe. Não tem condição. A gente entende, poxa, ela não é dentista, né? Ela não tem ideia do que ela está falando. Mas, o que acontece com isso? Ela influencia, como ela é uma influencer, influencia mal e passa um conteúdo inadequado para as pessoas. Eu nem sabia disso. O paciente veio me trazer, eu falei, não, peraí, vamos esclarecer isso. Como é que funciona? Vamos lá, Invisalign. Tem funções ortopédicas no Invisalign? Tem. É eficiente para o tratamento das crianças? Não. Por quê? Porque quando você quer fazer, por exemplo, você precisa fazer essa parte aqui, ó, a maxila crescer. Invisalign tem recurso? Não tem. Invisalign tem recurso para crescer o queixo? Tem. É bom? Não. Então, o que eu faço? Eu não trabalho para a indústria, eu não trabalho para a Invisalign, eu não trabalho para qualquer outra fábrica. Adivinha para quem eu trabalho? Para o paciente que me contrata. Então, pouco importa o que a indústria pensa ou quer de mim. Por isso que você não me vê toda hora, eu sou Invisalign Doctor, coisa parecida. Você não me vê fazendo isso. Porque eu não trabalho para Invisalign, eu uso o recurso deles. E, na verdade, assim, como eu pago para usar o recurso deles, eles que têm que fazer a propaganda para mim, senão eu viro... Não vou completar essa frase. Bom, no fim das contas, o que acontece? É um sistema que está escravizando dentistas e pacientes. Invisalign é bom? É bom. Ele vem sendo usado direito? Não. Vem sendo usado errado. Os dentistas estão usando errado, doutor? Estão usando errado, tá? Eu tenho que falar para vocês. Eu quero que você possa confiar no que a gente fala. Então, muito bem. Daí vai. O que a gente faz nas crianças? Doutor, mas espera aí, foi uma brecha aí. Dá para usar Invisalign no adulto? Dá. Mas depende de como vai ser planejado. Vou ser honesto para você. 95% das pessoas que usaram Invisalign em outros consultórios chegam aqui, eu ponho a mão na cabeça e falo assim, como é que eu falo para esse paciente que ele vai ter que usar aparelho de novo? Como é que eu falo para esse paciente que não foi corrigido a arcada do jeito que deve ser? Aí você para assim, doutor, mas o dente ficou alinhadinho. E esse é o problema. Esse é o problema. Vocês foram condicionados para pensar que é estética o ponto. Não é estética, é função. Nós estamos falando de função. E aí você precisa entender para que serve a boca. Você sabia que a maioria dos dentistas não sabe para que serve a boca? Sabia disso? Você duvida de mim? Pergunta. Liga para os dentistas, manda mensagem e fala assim, doutor, quais são as funções da boca? Provavelmente vão te falar 3.
Mas na verdade não são 3, são 8. É difícil mostrar com os dedos, né? 8. E possivelmente a gente vai descobrir mais com o tempo. Então veja, cuidar da boca é algo muito sério. E nas crianças, o que tem que fazer? Por que esse paciente que estava usando Invisalign passou a usar um recurso que a gente chama de pólis corretivo? Aí nesse momento começamos a fazer a arcada dele crescer, se desenvolver ortopedicamente. É fazer osso crescer, tá? Dói? Não. Começa a fazer a arcada crescer, a criança respira melhor, respirando melhor, não precisa da cirurgia. O que você acha? Infelizmente, tem um jeito certo para fazer as coisas. E não é infelizmente, é felizmente. Mas o que eu quero dizer para você é que nem sempre e infelizmente, na maioria das vezes, não se está fazendo do jeito certo. Por quê? Porque o dentista não foi treinado. Eu não culpo os dentistas, eu culpo as universidades que não ensinam os dentistas que eles precisam saber. Não ensina para eles que a boca serve para controlar o sistema respiratório, o sistema bioquímico digestivo, o sistema esquelético e postural, que os dentes expressam questões do emocional e educacional, que é epigenética. Então isso não é ensinado para o coitado do colega que paga caro lá e não aprende o que ele precisa. Então ele sai fazendo coisas sem saber o que ele está fazendo. Essa é a verdade. Tá? Então a gente fica aqui exaltado até, mas é porque eu estou exaltado, preocupado com você. No caso, por exemplo, eu tenho uma filha que se formou o ano passado em odontologia e ela não aprendeu nada. Nada do que tem de função da boca. Sai com aquela ideia de que a boca é para sorrir, falar e mastigar. Então, recente, não é? Não estou falando assim, no seu tempo, doutor. Não, recente, agora, ano passado. Isso é só no Brasil? Não, mundo afora. Então a gente vem batalhando para ampliar a consciência. Eu estou aqui exaltado por sua causa, porque eu quero te proteger. Essa é minha missão. É meu propósito ampliar consciência e levar para as pessoas o entendimento de que a boca é muito mais do que se pensa. Hoje a gente pode ampliar com a odontologia biológica integrativa, com os dentes com canal tratado, infectado, com implante infectado, com cavitações. Mas não vou falar de cavitação agora. Vou falar de ortopedia funcional dos maxilares. Então você bota um aparelhinho fixo na criança. Outra pergunta que me fizeram dias atrás no Instagram. Bota o aparelhinho fixo. Ou bota o Invisalign. Ajeita o dente, deixa bonitinho o sorrisinho. Mas não resolve o problema. A gente tem que entender qual é o fator que entortou o dente. Normalmente é falha de crescimento ortopédico, falha de crescimento ósseo. E esse mesma falha de crescimento está roubando espaço da língua, prejudicando a respiração, desequilibrando a coluna, fazendo escoliose. É um fator só. Então, se nós não vamos nesse caminho, no meu modo de ver, nós estamos aprendendo ainda. Isso vai evoluir muito, vai expandir muito e nós vamos conseguir cada vez mais fazer trabalhos mais eficazes para as pessoas. Então, essa é a nossa dedicação. Então, gente, dá para usar Invisalign na criança? Não recomendo. Dá para usar aparelho fixo na criança? Não vamos fazer de conta que está fazendo algo bom e deixar de fazer o algo ótimo. Porque é aquela história, dá-se a impressão. Vou dar uma dica para você. Dentes de leite, pode estar juntinho? Não, tem que ser separadinho. Por que, doutor? É feio. Não sou eu que escolhi, foi Deus, tá? Se tiver juntinho, o dente permanente vai nascer amontoado. Agora, se tiver separadinho, direito, com arcada grande, nasce bonitinho. Então a gente pega dente de leite e faz crescer. Quando que os dentes devem ficar juntinhos, doutor? Lá entre 9 e 12 anos. Normalmente com 12 anos tem que estar tudo juntinho. Porque isso tem toda a questão do emocional. Vamos lá, dente é a sua barreira para o mundo interior. Você é adulto, tem que estar com o dente juntinho. Se você tem espaço entre os dentes, tem que cuidar dos seus dentes, aí procura o dentista para fazer isso para você. Por quê? Porque o seu mundo interior está aberto. Se você tem dentes separados, as pessoas te criticam, aí você sofre com aquilo, né? Você sofre. Doutor, mas eu vejo muito artista com dente separado. É claro, eles estão lá no topo, então eles estão dane-se para todo mundo, certo?
Você consegue ficar dane-se para todo mundo? Você consegue ficar dane-se para a pessoa que vem e fala uma coisa que você não gosta de ouvir? Consegue? Ou aquilo fere você lá dentro? Agora, na criança, você quer que o seu filho, sua filha, receba a informação que você está dando para ela em termos de educação? Ou você vai deixar para ela receber isso nas ruas, como popularmente se diz? Então, dente separado, durante o processo de crescimento, faz a criança receber as informações. Tem muito estudo nesse processo. Eu estou nisso há mais de 30 anos. E o meu papel, minha missão, meu propósito é ajudar você. Proteger você. Óbvio, eu adoraria estar numa universidade falando para os dentistas. Ainda não surgiu a oportunidade. Já bati na porta. Não quiseram abrir. A hora que abrir, a gente fala. Enquanto isso, estou aqui. Mas quem abriu as portas para a gente? O governo americano, né? Os Estados Unidos falou, seu trabalho é de interesse nacional para os Estados Unidos. Estamos indo lá. Estamos batendo nas portas, estamos abrindo as portas para que a gente possa dar mais visibilidade para esse trabalho incrível que vem se desenvolvendo há mais de 50 anos. Eu estou responsável por essa parte aí nos últimos 30 e poucos. Mas isso, se a gente for buscar, é mais antigo do que tudo isso, é centenário. Tá? Então, a gente está aqui, me desculpa se por ter me exaltado, por ter assim falado algumas coisas, mas a nossa intenção verdadeira é fazer o bem para as pessoas, ajudar as pessoas. Eu sei que a gente tem recursos maravilhosos aqui. Se você passar um dia conosco, você vai sair daqui encantado. Você vai falar assim, como é que é possível isso? Como é que é possível ter tantos resultados? Assim, eu falo com os pacientes toda hora, melhorou da coluna, melhorou do pé, melhorou da respiração, melhorou do ronco, melhorou da apneia, não tem mais dor de cabeça, não tem mais isso, não tem mais aquilo. É o nosso dia a dia. Então, eu sei do que eu estou falando e o nosso prazer é poder ajudar você. Se você quiser saber mais, marcar uma consulta para você, para o seu filho, para quem quiser, ou perguntar, tirar uma dúvida, a gente fica aqui à disposição, tá bom? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.